5 de novembro de 2022. Alexandria, o democrático país das maravilhas. Provavelmente vocês viram o que aconteceu de ontem para hoje, onde os argentinos apresentaram um relatório referente a... Eu não sei nem se eu posso falar. Sabe aquele negocinho que fica dentro de uma caixa que você vai e aperta um certo número e aparece assim uma certa pessoa e você confirma? Bom, então, vou chamar de caixinha. Talvez eu ainda possa, porque se eu falar o nome correto, vão derrubar esse vídeo aqui, provavelmente minhas redes sociais. Esses argentinos vieram ontem e apresentaram um relatório referente a essas caixinhas. E muitas pessoas foram assistir até mesmo de forma cética, como o próprio Nicolas falou, e eu já chego nesse ponto. Eu fui uma dessas pessoas. E que, na pior das hipóteses, aquela live de ontem me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Nada mais que isso. Não me pareceu provas robustas, mas me geraram dúvidas. Assim como gerou também dúvidas, entre outras milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Uma dessas pessoas que ficou com dúvidas foi o deputado federal mais votado do Brasil, nessa última eleição, e mais votado da história de Minas Gerais, Nicolas Ferreira. Nicolas, como qualquer outro cidadão, foi nas redes sociais e disse: olha, isso aqui me gerou dúvidas. Fez um breve resumo do que aconteceu na live e disse: TSE, isso aqui me gerou dúvidas. Eu quero uma explicação, eu preciso de uma resposta, eu preciso que vocês se manifestem. Assim eu também fiz. Chamei o nosso ilustríssimo iluministro e disse: olha, você, como defensor da democracia, para evitar badernas em um Estado democrático de direito, precisa vir a público e explicar, responder, provar que tudo isso aqui que foi exposto é mentira, não passa de mentira. Bom, isso aconteceu ontem, daqui a pouco fazem 24 horas e ainda não temos nenhuma resposta das autoridades. Mas, poucas horas após algumas pessoas se manifestarem referente a essa live, o TSE decidiu derrubar contas do Instagram. E derrubou ontem o Twitter do deputado federal eleito Gustavo Gaia, meu parceiro aqui do YouTube. E derrubaram todas as redes sociais do Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado do Brasil. Não porque ele criticou, não porque ele alegou, não porque ele afirmou, mas porque ele questionou. Perguntou. Assim como eu e como outras milhares de pessoas. Perguntou. Isso aqui procede? O que é que será feito? Qual será a resposta sobre isso? Precisamos de resposta como cidadão. Vale lembrar que os iluministas que estão nesse tribunal são servidores públicos. E eu não preciso vir aqui dar uma aula e explicar que um servidor público, ele está para servir o público. Ou seja, ele está trabalhando para o povo, trabalhando para o cidadão. Mas ao invés de dar uma resposta, simplesmente decidiu cortar. Decisão judicial sob sigilo. Derrubaram todas as redes sociais do Nicolas. Sem poder contestar, sem poder alegar, sem poder fazer absolutamente nada. Conversei com ele ontem. Conversei também com o Gustavo Gaia, assim como eu tenho mantido frequência conversa com outras pessoas que sofreram perseguições. Eu fiz essa postagem ontem aqui no meu Instagram. Contas derrubadas pelo TSE. Alan dos Santos, lá atrás, quando chamavam ele de blogueiro, diziam: ah, mas é só um blogueiro. Só um blogueiro, derruba, deixa. Bom, de só um blogueiro, depois derrubaram as contas de um deputado federal, Daniel Silveira. Depois derrubaram as contas do Luciano Hang, o velho da van, o empresário. Mesmo tribunal. Depois derrubaram as contas, e eu não coloquei aqui, mas eu lembrei, depois de ter feito o post, da juíza Ludmila Lins. Juíza Ludmila Lins Grilo. Todas derrubadas de contas
sobre a hipótese e a explicação e a prerrogativa de defender uma tal democracia. Simplesmente calaram essas pessoas. Depois da juíza, derrubaram as contas, todas as contas do pastor André Valadão. Veja só, aqui eu falei de jornalismo, Alan, justiça, Ludmila, Daniel Silveira, político, Luciano Hang, empresário, André Valadão, religioso. São 5 nichos: político, jornalístico, justiça, empresariado e religioso. Não importa. Derrubaram. Derrubaram também as contas, pelo menos lá no Twitter, do Latino e do Zezé de Camargo, também apoiadores do presidente Bolsonaro. Aí entra aqui o 6º nicho. Pessoal do ramo cultural, da música, do entretenimento. 6 nichos. Não importa se é envolvimento com política, se você é político, se tem cargo político, se está diretamente trabalhando com política, não importa. O TSE foi lá e derrubou as contas. Sem nenhum desses sequer ter o direito de ampla defesa. Derrubaram ontem as contas do deputado federal mais votado do país, Nicolas Ferreira. Derrubaram também, esses dias, as contas, todos os perfis da deputada federal, mulher, mais votada do Brasil, Carla Zambelli. Teve quase 1 milhão de votos em São Paulo. Derrubaram. Ela criou outras, derrubaram também e colocaram uma multa de 100 mil caso ela criasse novas contas. Derrubaram as contas e o Twitter do Gustavo Gaia, deputado federal eleito. Derrubaram ontem o Instagram do canal Hipócritas. Eu tinha falado aqui sobre 6 nichos, agora entra o 7º, humor. Irmão, não importa se é político, jornalista, juiz, pastor, empresário, cantor, humorista. Eles estão derrubando tudo. Tudo isso em nome da democracia. E aí eu completo esse meu tweet ontem dizendo: por coincidência, bem entre aspas, por coincidência, não tem nenhum apoiador do Lula na lista. Não tem. Sabe o que me entristece? E eu falo aqui pra vocês abertamente, é que eu vejo jornalistas, bem entre aspas também, jornalistas defendendo a censura. Porque, irmão, se isso não é censura, então o que é? Me explica o que é censura. Se isso não é censura, me explica o que é censura. Toda censura é em nome da democracia. Vocês que são contra o que aconteceu no regime militar, vocês dizem que aquilo era censura. Os militares diziam que aquilo era para defender a democracia. E aí? Toda censura vem velada de um ato democrático. Todos os governos tiranos agem assim. Vai lá na China. Lá na China, eles dizem que para manter a democracia, um Estado forte, onde não tem brigas, onde não tem desastre interno, para manter essa tal democracia, organização e tudo mais, eles censuram. O Brasil está acontecendo a mesma coisa e tem gente ainda passando pano para isso. E eu falo aqui da jornalista Vera Magalhães. Vejam que triste. Renato Souza, que é um repórterzinho aí do portal R7, postou agora: perfil do vereador Nicolas Ferreira, eleito para deputado federal, é suspenso no Twitter por ordem da justiça. Parlamentar espalhou informações falsas sobre a caixinha. Aí vem a Vera, compartilha e bota: falei hoje sobre a necessidade de isolar a extrema-direita. Opa! Vemos aqui uma jornalista batendo palma e aplaudindo a censura do povo, mas principalmente de deputados federais. Parlamentares que não podem parlar. Chico Graziano. Olha o nível do nosso jornalismo. Eu não assisti o vídeo do argentino, mas tenho certeza que são falsas as informações sobre fraude nas caixinhas. Todos os modelos foram testados. Isso é uma armação para desacreditar? Eu não assisti, mas eu sei que são falsas.
Sabe aquela criança que diz que não come brócolis porque não gosta, mas nunca provou? Eu não assisti, mas sei que são falsos. Olha o nível. Eu não assisti, mas sei que são falsas. O pior é que não basta ver o que está acontecendo no Brasil, onde eu listei aqui inúmeros perfis, pessoas, não vou falar perfis não, pessoas, CPFs, caladas democraticamente, e do outro lado não acontece nada. Olha lá, André Janones, o mascote da milícia sequer assume como deputado pelo visto, vai ficar só no cheirinho, tá falando do Nicolas Ferreira. Não está apenas comemorando que ele foi censurado, mas está defendendo inclusive que ele nem assuma o mandato. Porque ele ficou em dúvida. Nós não temos mais o direito de ficar em dúvida, de pensar, de questionar. Eu fico pensando como é que estão nesse momento aqui os meus professores de filosofia. Que tudo que a gente conversava dentro de uma sala de aula, eles diziam assim, mas você tem que ver pelo outro lado. Você tem que questionar. Sua visão tem que ser mais ampla. Todos eles esquerdistas na época. Eu fico pensando, será que agora eles têm o mesmo pensamento? De que tudo tem que ser questionado, tem que ver uma visão mais ampla? Humberto Costa, PT, comemorando a derrubada do perfil do Nicolas. Menos um bolsonarista mentindo nas redes sociais. Grande dia. De um lado, pessoas sendo banidas, canceladas, caladas. De outro lado, pessoas comemorando. Não está meio a meio. De um lado, censura. De outro lado, comemoração. E tudo isso, repito, sobre a tese, a hipótese de ser uma defesa da democracia. Agora, a democracia, quem defende essa democracia? Uma única pessoa, não eleita, define o que é democracia no país? Uma única pessoa, não eleita, no mundo de Alexandria, diz o que é e o que não é democracia? Uma pessoa, uma única pessoa, pense nisso, uma única pessoa. Uma única pessoa para calar milhões de eleitores através de seus representantes? Uma única pessoa? E teve gente, eu fiz algumas postagens, teve gente dizendo assim, cara, aceita, vocês perderam, vocês foram derrotados. A minha resposta para essas pessoas é simples, eu não estou falando sobre derrota, sobre quem venceu, sobre quem perdeu. Mas eu estou falando sobre o direito de falar. Por mais, pense bem, por mais que tenhamos realmente perdido, eu tenho o direito de falar o porquê eu perdi, de dizer o que eu acho, o porquê eu perdi. Sabe um jogo de futebol? Onde quando o time perde, a própria torcida vai lá e começa a criticar. Critica o zagueiro, critica o goleiro, critica o atacante que perdeu o gol. Critica o juiz e diz, o juiz roubou. O juiz roubou, não era pênalti, ele marcou pênalti, não sei o que, não importa. Se eu estou torcendo do outro lado, eu vou dizer mimimi, pode chorar. Mas se eu sou do time perdedor, eu tenho o direito de dizer que o juiz roubou. O meu recado para esses imbecis é simples. Vocês não precisam concordar com o que os outros estão dizendo. Mas vocês precisam defender o direito dos outros dizerem o que eles quiserem. É isso. É isso. E para concluir o vídeo, todos os governos tiranos, o povo achou que nunca ia acabar. E caíram. Esses governos tiranos caíram. E eu creio que em breve mais um vai entrar nesse histórico. Mais uma nação vai entrar nesse histórico. Que Deus abençoe o nosso Brasil.